Onde investir com a taxa de juros subindo? Quais são os melhores investimentos? Fala aí, meu querido investidor, tudo bem com você? Heraldo Fonseca, seu especialista de investimentos aqui. Café, ovos, carne, transporte. Tudo está ficando cada dia mais caro e o brasileiro está comprando cada vez menos com a mesma quantidade de dinheiro que antes. E daí certamente você está se perguntando, o que está acontecendo? O Banco Central do Brasil elevou mais uma vez a taxa básica de juros, a Selic, e a tendência é que essa taxa ainda continue subindo, chegando à casa dos 15% ou quem sabe até mais. O que é bom para quem investe na renda fixa com a estratégia pós-fixada, mas a curto prazo muito ruim para quem investe na renda variável, seja em ações, fundos imobiliários. Tá bom, Heraldo, mas até hoje eu entendi. Agora eu quero saber o porquê essa taxa de juros não para de subir se ela já está tão elevada. Como eu já havia comentado aqui nos vídeos anteriores, com o governo gastando mais do que o que arrecada, aumentar os impostos para cobrir o rombo que ele tem criado tem se tornado cada vez mais comum. E à medida em que o governo gasta muito dinheiro, injeta muita liquidez na economia, a inflação passa a subir, passa a corroer o seu poder de consumo. E diante disso gera incerteza em relação ao preço das mercadorias, dos serviços, incertezas em relação à capacidade do governo de honrar com as suas dívidas, uma vez que com a inflação subindo, a taxa de juros também precisará subir. E com a taxa de juros subindo, o governo emite títulos públicos no mercado por meio do site do Tesouro Direto, e à medida em que a taxa de juros sobe, a dívida do governo fica cada vez maior. Então o mercado olha e pensa, será que o governo vai conseguir pagar essa dívida? E aí o mercado, que não é bobo nem nada, já passou por eventos de calotes da parte do governo, acaba tirando o seu dinheiro da economia brasileira ou até mesmo pedindo uma taxa de juros cada vez maior, ou seja, é o prêmio por incorrer no risco fiscal ou incorrer no risco do governo. Como se não bastasse, ainda tem fatores externos, guerras em outros países. Um outro fator que contribui para que a nossa taxa de juros permaneça elevada, até mesmo aumentando, é que nos Estados Unidos a taxa de juros dele ainda está elevada, ali entre 4,25, 4,50. O fato da taxa de juros americana também se manter elevada acaba sendo um fator que contribui para que a nossa taxa de juros precise se manter alta, para que dessa forma os nossos ativos se mantenham atrativos e não saia muito dinheiro para a economia americana, o que acaba pressionando o câmbio, fazendo com que o dólar acabe se valorizando. Com a inflação subindo aqui no Brasil, a nossa taxa de juros Selic precisa ser elevada para desestimular o consumo e fazer a inflação, que é medida pela taxa IPCA, reduzir. Com isso, as empresas tomam menos crédito, investem menos, contratam menos ou até demitem mais pessoas, funcionários, e com isso, claro, lucram menos e, consequentemente, as ações, as empresas listadas na Bolsa de Valores acabam tendo um lucro menor, uma valorização menor ou mesmo uma desvalorização, o que afugenta a maioria dos investidores. Diante dessa realidade, as empresas brasileiras exportam cada vez mais, haja visto que o consumo aqui está reduzido. Diante disso, pressiona ainda mais o câmbio, fazendo o dólar se apreciar e, como consequência, torna também os produtos aqui dentro do país mais escassos. Então, produtos escassos precificados em dólar, você já imagina o que é que acontece, né? Você consegue visualizar essa realidade quando você vai ao mercado, tudo ficando mais caro. Por isso, investir não é mais para quem quer ficar rico, como se ficar rico fosse um problema, não é verdade? Mas é uma necessidade para que você mantenha o seu poder aquisitivo, o seu poder de consumo diante da inflação. Então, o que você deve fazer para proteger o seu patrimônio, o seu suado dinheiro contra o poder destrutivo da inflação? Ou melhor, mais do que isso, o que você precisa fazer
para ganhar dinheiro diante deste cenário tão incerto, tão conturbado? O primeiro passo aqui é você não se desesperar e sair por aí fazendo loucuras. Muitos influenciadores aqui na internet dizem: invista todo o seu patrimônio em dólar, eu não invisto mais no Brasil. Ou então, compre terras porque quem compra terra não erra. Depende do lugar que você comprar terra. Se você já comprou terra aí errado, me diz aqui nos comentários também para mostrar que não é uma verdade absoluta, né? De que quem compra terras não erra. Você também não vai deixar o seu dinheiro debaixo do travesseiro, até porque se você fizer isso, a inflação vai roubar ele de você. E um grave erro que muitas pessoas infelizmente cometem é de escolher os seus ativos olhando o preço e o quanto de dividendos aquilo ali vai pagar. E se você é um desses, realmente você tem motivos para se preocupar em relação a perder o seu dinheiro, porque você pode sim perder, já que dividendos altos, o preço do ativo está muito desvalorizado, não necessariamente significa uma oportunidade. Mas se você é aquele que escolhe os seus ativos, analisando os fundamentos, a saúde daquela empresa, as expectativas para aquela empresa de acordo ao seu setor, não há por que ficar com medo, mas sim feliz, porque muitas dessas empresas vêm apresentando bons descontos e provavelmente elas voltarão a se multiplicar por 3, 5, 10 vezes mais quando a economia voltar a um estado mais comum, mais equilibrado. E aí você que está comprando bons ativos por um preço muito menor agora, você vai estar sorrindo futuramente por ter comprado muito mais barato. Produtos como CDB, LCI, LCA, Tesouro IPCA+, ações, fundos imobiliários são alguns dos ativos que vêm apresentando bons descontos ultimamente. No entanto, é importantíssimo que você tome cuidado no momento de escolher estes produtos, porque muitos deles, apesar de parecerem estar descontados agora, infelizmente, por exemplo, ações, fundos imobiliários, muitos desses ativos poderão não voltar ao seu preço anterior. Muitas empresas, por exemplo, vêm perdendo os seus fundamentos. Muitos fundos imobiliários não voltarão mais a ser o que eram antes, porque estão queimando o seu caixa para sustentar as suas atividades operacionais diante desse cenário tão desafiador. E diante disso, muitos investidores desinformados, infelizmente, irão perder dinheiro. Muitos investidores, infelizmente, por falta de conhecimento, vêm cometendo um grave erro. A título de exemplo, vendendo o Tesouro IPCA+, com a taxa menor, que pegou aí há algum tempo atrás, e trocando por um IPCA+, com uma taxa maior, a taxa atual. Mas isso é um grave erro, porque esse indivíduo está perdendo em 2 pontos, com a tributação e com a marcação a mercado, e pegando um produto que daria no mesmo se ele tivesse ficado com aquele anterior, e pegando um produto com a taxa maior, achando que está ganhando, quando na verdade está perdendo. Ainda outros, influenciados por criadores de conteúdos na internet que não têm ética, estão vendendo suas ações, fundos imobiliários para comprar renda fixa, e dessa forma compraram produtos da renda variável caro, estão vendendo barato, estão indo para a renda fixa pegar muitas vezes produtos com a estratégia errada, ou seja, estão se ferrando bonitinho, estão investindo sempre com os pés trocados, tendo um custo alto e um retorno muito baixo, quando não prejuízo. E além de estarem perdendo por comprarem caro e venderem barato, estão perdendo para os impostos, ou seja, perdendo dinheiro para o governo e deixando de ganhar, porque quando o ciclo econômico virar, quando a economia melhorar, muitas ações e fundos imobiliários irão se valorizar muito. Então aí vai esse indivíduo novamente se desfazer dos produtos de renda fixa e comprar renda variável caro, o que faz ele gastar mais dinheiro, reduzir a sua margem de lucro e aumentar a sua margem de risco, porque veja bem, se você comprou um ativo mais caro, a chance dele desvalorizar pode ser muito maior do que a de ele valorizar. Então, te dando uma sacudida aqui, não é girando a sua carteira de forma burra, seguindo carteiras recomendadas, que você vai ganhar dinheiro. A estratégia é você ter uma carteira bem diversificada, bem organizada, considerando o seu perfil de investidor, o cenário econômico e os seus objetivos pessoais. Uma carteira bem diversificada é dividida com aplicações para curto,
médio e longo prazo, entre ativos da renda fixa e da renda variável, entre países também como Brasil e Estados Unidos, e não apenas concentrada em uma classe de ativos. Mas, Heraldo, como ficarão então os investimentos nos próximos meses diante das mudanças que vêm acontecendo no cenário econômico? E bem, com o comportamento comum do governo vigente de gastar mais do que o que arrecada sem cortar custos, a tendência é que a inflação continue subindo, o que, claro, vai demandar uma taxa de juros elevada por mais tempo, o que, consequentemente, irá favorecer os produtos da renda fixa com a estratégia pós-fixada, no entanto, prejudicando, ou melhor, criando oportunidades para os produtos da renda variável, para quem, claro, tem o perfil. E para piorar, com as políticas adotadas pelo novo presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, como por exemplo uma política mais protecionista no que diz respeito à relação comercial com outros países, onde o Trump vem aumentando as suas taxas contra as exportações de outras economias, como também deportando imigrantes que realizam trabalhos mais braçais, tais quais os próprios americanos não querem fazer ou já têm o seu trabalho principal que ganham mais. Este comportamento do presidente pode impactar negativamente a economia deles, onde uma demanda muito maior sobre os produtos e serviços frente a uma oferta muito menor irá ocasionar um cenário mais inflacionário. Diante disso, os investidores do mundo correm para a economia mais sólida, demandam dólar, o câmbio se valoriza contra o real, fazendo com que a nossa moeda se desvalorize ainda mais, as empresas continuem a vender mais para fora, fazendo com que os produtos que são dolarizados fiquem cada vez mais caros, a nossa inflação continue a subir e a nossa taxa de juros precise se manter alta por mais tempo. Tudo bem, Heraldo, mas no que depende aqui do Brasil, o que precisa ser feito para que essa taxa de juros caia? E a resposta é bem simples. O governo precisa ter responsabilidade fiscal, gastar menos, reduzir suas despesas e transmitir responsabilidade fiscal em sua gestão. Mas, como você já deve ter observado, isso não parece ser do interesse deles. Dessa forma, o seu foco deve estar no que você tem controle, que é ganhar mais, gastar o seu dinheiro de forma inteligente e investir em bons ativos para continuar protegendo e aumentando o seu dinheiro, o seu patrimônio. Por isso, investir em produtos como Tesouro IPCA+, LCI, LCA são formas rentáveis e seguras de você aplicar o seu dinheiro para que ele aumente cada vez mais. Mas se você tiver um perfil mais agressivo e tiver disposição de suportar a volatilidade do mercado, investir em produtos da renda variável, tais como ações e fundos imobiliários, até mesmo em criptomoedas, aí sim pode ser a cereja do bolo para você ganhar ainda mais dinheiro a longo prazo. Inclusive, conforme você pode ver aí na imagem, a nossa bolsa de valores está bastante descontada nos últimos anos, o que me agrada muito e tomara que ela tenha mais umas quedas aí de 10, 20% para que eu possa aproveitar ainda mais. Agora, eu quero que você me conte aqui nos comentários quais ações e fundos imobiliários você tem, se você tem esses ativos para ganhar na valorização ou nos dividendos. Me conta aqui, vai. Te vejo no próximo vídeo.